exemplos. Considera a raiz cúbica de 4 aproximadamente igual a 1,587401 com 6 casas decimais. Vamos supor que pretendemos arredondar este valor às unidades. Para começar, então, como é que devemos fazer? Portanto, olhe para o primeiro algarismo a desprezar, portanto, começar em unidades é 100 casas decimais. Portanto, o primeiro algarismo a desprezar é 5. Se esse algarismo for 5, 6, 7, 8 ou 9, então acrescento uma unidade, neste caso, ao 1. Portanto, 1 mais 1 é 2. Portanto, 2 é o valor arredondado às unidades, desculpem. Agora, vamos supor que pretendemos o valor arredondado às décimas. Décimas é uma casa decimal. Portanto, olhe para o primeiro algarismo a desprezar, é o 8. Como é superior a 5, então, ao valor 1,5 vou acrescentar, vou adicionar, se quiserem, vou somar uma décima, portanto, que dará 1,6. Ok, então 1,6 é o valor arredondado às décimas. Se quiser agora o valor arredondado às centésimas, portanto, centésimas são 2 casas decimais. O primeiro algarismo a desprezar é o 7. Como 7 é superior a 5, portanto, a 1,58 vou adicionar uma centésima, que é 0,01, que dará 1,59. Portanto, será o valor arredondado às centésimas, e sempre assim. Se quiser agora o valor arredondado às milésimas, portanto, 3 casas decimais, 1, 2, 3, olhe para o primeiro algarismo a desprezar, que é 4. Como 4 é inferior a 5, então a dízima mantém-se assim, às milésimas, mantém-se, não acrescento nem retiro nada, fica 1,587, será o valor arredondado às milésimas. E por último, se eu quiser o valor arredondado às décimas de milésima, então décimas de milésima são 4 casas decimais, 1, 2, 3, 4, olho para o primeiro algarismo a desprezar, é 0, como é inferior a 5, então a dízima mantém-se inalterável, portanto fica 1,5874. Vamos agora ver os valores aproximados. Portanto, o valor aproximado tem ali 1 e 2, e porquê? Porque 1 é o valor aproximado por defeito a menos de uma unidade, ou com um erro inferior a uma unidade, há muitas formas de dizer, e o 2 será o valor aproximado por excesso com um erro inferior a uma unidade. Portanto, o que é que significa com erro inferior a uma unidade? Daqui a um bocadinho eu já explico isto. Vamos entender agora o que é um valor aproximado por defeito e o valor aproximado por excesso. Reparem, a menos de uma unidade, então eu vou ali à dízima, uma unidade é 100 casas decimais, certo? Então, se quero o valor aproximado por defeito, mantenho o número que está, portanto neste caso é 1. Se quero o valor aproximado por excesso, então ao 1 vou acrescentar uma unidade, 1 mais 1, 2, portanto 2 será o valor aproximado por excesso com erro inferior a uma unidade. Outro exemplo. Antes disso, eu tenho aqui um número, portanto, um número irracional enquadrado. O que é enquadrar o número? É colocá-lo dentro de dois valores que são aproximados. Portanto, o 1 é o valor aproximado por defeito e o 2 é o valor aproximado por excesso. Portanto, eu posso ler isto: raiz cúbica de 4 é maior que 1 e, por sua vez, é menor que 2. 1,5 é o valor aproximado por defeito com erro inferior a uma décima, portanto, uma décima é uma casa decimal, portanto, uma décima, está aqui, uma décima, portanto, o valor aproximado por defeito fica tal e qual como está. Se eu quiser o valor aproximado por excesso com erro inferior a uma décima, ficará a 1,5, acrescento uma décima, portanto, dará 1,6. Enquadrei mais uma vez o número, só uma chamada de atenção, porque há livros que colocam assim e outros colocam assim. E porquê? Porque 0,1 ou 10 elevado a menos 1 é exatamente o mesmo. 10 elevado a menos 1 é 0,1, só que está escrito sob a forma de uma potência de 10, de base 10.
Vou então agora explicar o que é que significa com erro inferior a uma unidade. Então reparem, este aqui é o valor exato, não é? Quando deixamos de utilizar o valor exato e passamos a utilizar um valor aproximado, estamos a cometer um erro, porque no caso concreto, a raiz cúbica de 4 é uma dízima infinita, repito, infinita não periódica. Logo, se utilizarmos um valor aproximado desta dízima, mesmo utilizando muitas casas decimais, cometemos sempre um erro, por ínfimo que seja. Ou seja, o que é que eu fiz aqui? Calculei a diferença entre o valor exato, portanto esta dízima infinita, e o valor aproximado por defeito. Reparem que este foi o erro que eu cometi. O erro que eu cometi ao fazer o quê? Ao deixar de usar o valor exato e passar a usar o valor aproximado. Portanto, este erro é inferior a uma unidade, porque 0,6 é inferior a uma unidade. De igual forma, posso fazer o mesmo. Reparem, se eu calcular a diferença entre o valor aproximado por excesso e o valor exato, dá-me um erro, portanto, o 0,4. Mais uma vez, este erro cometido é inferior a uma unidade. Outro exemplo. O valor exato menos o valor aproximado por defeito dá 7 milésimas, portanto 7 milésimas é o erro que eu cometi, mais uma vez ao deixar de usar o valor exato e passar a usar o valor aproximado, e esse erro é inferior a uma centésima neste caso. De igual forma, se efetuar a diferença entre o valor aproximado por excesso e o valor exato, o erro cometido é 3 milésimas, portanto, também inferior a uma centésima. Obviamente, se aqui o erro é 0,07, aqui tem que ser 0,03, tá? Porque 0,03 mais 0,07 dá uma centésima. Ok, e é só isso. Vamos então continuar. Aqui tem mais exemplos, portanto, enquadrei este número agora com erro com valor aproximado por defeito e por excesso a menos de 10 elevado a menos 2, portanto, uma centésima. Depois, a mesma coisa com 3 casas decimais, com 4 por aí fora. Portanto, vou explicar só, por exemplo, mais este valor, este caso aqui, este valor aproximado por defeito, com 4 casas decimais, reparem, 1, 2, 3, 4, portanto, por defeito fica o que está, portanto, 1,5874, por excesso, acrescento ao 4 um valor, portanto, fica 1,5875, tá? Portanto, no fundo, é acrescentar este valor aqui, que eu estou a rodear, uma décima de milésima. Isto já expliquei, peço desculpa, devia ter colocado em último slide. Atenção, falta ali um til, vamos colocar. Atenção. Ok. No caso dos problemas, é necessário terem atenção se o valor pretendido deve ser aproximado por defeito ou por excesso. Vocês é que têm de saber. Por exemplo, se eu estou perante um problema que fala em vedar um terreno e se depois de efetuar os cálculos chego a um valor, por exemplo, 7,3, como resposta eu devo dar um valor aproximado por excesso, a menos de uma unidade. Porque reparem, se eu digo que o valor é 7, eu não estou a vedar completamente o terreno, portanto o valor, a resposta neste caso deve ser às unidades e o valor deve ser aproximado por excesso, para vedar completamente o terreno. Já, se tiver um problema que me fala quantos copos se conseguem encher, por exemplo, e depois de efetuar os cálculos eu chego a um valor, sei lá, vamos supor 7,7 ou vamos por aqui outro caso 8,1. No primeiro caso, reparem, eu devo dar um valor aproximado por defeito. E porquê por defeito? Porque eu nunca consigo, não chego a encher 8 copos. Portanto, se é 7,7, o valor deve ser arredondado às unidades por defeito, não é?
com um erro inferior a uma unidade, portanto deve ser 7. No segundo caso, a mesma coisa, portanto, se chega a um valor que é 8,1, então o valor que devo dar, o valor final, portanto a resposta ao problema deverá ser 8, porque eu não chego a encher 9 copos, está bem? Portanto 8,1, portanto o valor aqui deve ser um valor, em ambos os casos deve ser um valor aproximado desculpem que eu estou aproximado por perfeito. Ok, e termino